Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o canal Literatura Voa. Eu sou o André Carneiro Ramos e hoje continuaremos a comentar sobre o conto de Machado de Assis intitulado Capítulo dos Chapéus. Nós temos essa personagem, a Mariana, que em decorrência dessa questão do chapéu que ela apresenta para o marido, a gente pode perceber que isso causa um certo desconforto ali na relação. O marido não aceita a sua queixa, talvez porque ele se diferencie dela nesse sentido, ele é mais reflexivo, não é verdade? A gente percebe, até naquela colocação anterior, a gente percebe, né, o quanto ele é filosófico aí nas suas proposições. Ele, ao pensar que o homem é um prolongamento do chapéu, ele evidenciaria, né, o seu desconforto e confirmaria o seu desejo por uma autenticidade que pudesse extravasar essa questão alegórica do chapéu. Ele não queria, na verdade, fazer parte daquele métier. Já a sua esposa, não. Ela, como uma pessoa agarrada à imagem, agarrada a certos estigmas e símbolos, ela queria muitíssimo que o seu marido integrasse aquela sociedade, podendo também dela fazer parte, tendo como símbolo um portentoso chapéu. Enfim, mas o fato é que ela sai para um passeio junto com a amiga Sofia. Aí, nesse sentido, entra aquela questão que eu comentei sobre o duplo também aqui no conto, como a Sofia sendo uma contraposição à Mariana. A Mariana, aquela pessoa regrada, aquela pessoa avessa a multidões e aquela pessoa moralista até. E na outra extremidade nós temos a Sofia, que é o contrário disso tudo. Ela gosta da multidão, ela não gosta de se prender a certos ditames sociais, ela é uma pessoa que se permite sentir certas coisas, que se permite ir além, e tem toda essa questão da sedução, da moda, do vestir. Ela é configurada aqui como uma pessoa muito antenada a isso tudo e uma pessoa que tem uma sensualidade que pulsa, que extravasa. E é muito interessante percebermos como que o Machado ele sinaliza isso aqui no conto. Mas o grande momento que eu acho é quando as duas chegam à Rua do Ouvidor, que é o palco carioca do período, né? Como eu disse. Então, chegaram à Rua do Ouvidor. Era pouco mais do meio-dia. Muita gente andando ou parada, o movimento do costume. Mariana sentiu-se um pouco atordoada, como sempre lhe acontecia. A uniformidade e a placidez, que eram o fundo do seu caráter e da sua vida, receberam daquela agitação os repelões do costume. Ela mal podia andar por entre os grupos, menos ainda sabia onde fixasse os olhos. Tal era a confusão das gentes, tal era a variedade das lojas. Conchegava-se muito à amiga e, sem reparar que tinham passado à casa do dentista, ia ansiosa de lá entrar. Era um repouso, era alguma coisa melhor do que o tumulto.
Então aqui a gente percebe, ao contrário daquele personagem do Edgar Allan Poe, o homem da multidão, aqui a Mariana, ela não era da multidão, ela era o contrário disso. Ela era da calmaria. Mas ainda assim, ela se permite ir à Rua do Ouvidor acompanhando a amiga Sofia, movida por um desejo de vivenciar a experiência, mas também por uma questão que passava pela ideia de ir contra o marido, ir contra aquilo que o marido dela esperava, ou seja, aquela placidez, aquela condição de subserviência, mas aí é que está, essa questão talvez fosse algo que estivesse na cabeça da própria Mariana. Talvez isso não fizesse parte da mentalidade do marido, a mentalidade do Conrado. Talvez o Conrado não pensasse dessa maneira, talvez ele fosse um pouco mais moderno nesse sentido. Mas a questão principal, ela não se sentia à vontade em meio à agitação, ela queria sair da agitação, e a Rua do Ouvidor representava bem essa questão da agitação, né? Bom, aí tem uma situação da janela. Elas, Mariana e Sofia, foram para o consultório do dentista, e esse consultório tinha uma janela e ela ficava da janela olhando a rua, ela, Mariana. E neste momento observa-se que ela começa a ver alguns homens na rua. E um desses homens tinha sido o seu primeiro namorado. Aí tem uma parte aqui muito interessante que fala: este primeiro namorado devia ter agora 33 anos, andara por fora, na roça, na Europa, e afinal na presidência de uma província do sul. Era mediano de estatura, pálido, barba inteira e rara, e muito apertado na roupa. Tinha na mão um chapéu novo, alto, preto, grave, presidencial, administrativo, um chapéu adequado à pessoa e às ambições. Mariana, entretanto, mal pôde vê-lo. Tão confusa ficou, tão desorientada com a presença de um homem que conhecera em especiais circunstâncias e a quem não vira desde 1877, que não pôde reparar em nada. Estendeu-lhe os dedos, parece mesmo que murmurou uma resposta qualquer e ia tornar a janela quando a amiga saiu dali. Então aqui a gente vê talvez uma Mariana lutando contra uma certa curiosidade, uma certa vontade até de experienciar novas sensações. A gente percebe aqui o fato, né, ela estendeu os dedos a este indivíduo. A gente pode perceber que ela não estava à vontade, mas aí o que não estava à vontade? Um sentimento dela de fidelidade ao marido ou um sentimento de curiosidade em relação a essa nova experiência? Ela não estava feliz ali, ela estava bem tumultuada, na verdade. Ao contrário da sua amiga Sofia, que queria muito ir à Câmara dos Deputados. Então, assim, a impressão que dá é que a Sofia, ela queria mesmo era se lançar à vida, era conhecer novas pessoas, e ela se sentia bem em ser assim, né? Em ser sedutoramente uma mulher que marcava presença. Ao contrário dela, nós temos a Mariana, que
se anulava sempre por completo. E em determinado momento ela queria voltar para casa. Então, assim, o bulício das ruas fazia mal para Mariana. Então a Mariana, ela pode muito bem representar aqui no conto uma parte da elite que não era totalmente elite, mas queria ascender a essa elite e que ainda cultivava certos valores tradicionais, valores de subserviência, valores de apego a certos símbolos, a certas instâncias de comportamento, como é o caso da mulher que ela não tem que se meter na vida do marido, ela não tem que sinalizar nenhuma contrariedade, porque isso pode suscitar problemas maiores, né? Pode escambar numa briga, numa discussão, e é o que aconteceu aqui no conto. Se não fosse o comportamento impertinente da Mariana, nada disso teria acontecido. Então vamos lá, tem uma parte aqui muito interessante do conto, em que se coloca assim: esta diversão não foi para a Mariana, elas já estão lá, a Mariana não queria ir à Câmara dos Deputados, mas acabou cedendo por insistência da amiga Sofia. Esta diversão não foi para Mariana, cujo espírito plácido e uniforme ficou atarantado no meio de tanta e tão inesperada agitação. Então, mais uma vez, a gente vê que ela não gostava de agitação, ela não gostava da movimentação que a Rua do Ouvidor oferecia e representava. A Rua do Ouvidor era a modernidade, era a transformação citadina que começava ali e logo se espraiaria para outras áreas do centro, como eu bem coloquei aí falando do Pereira Passos. Ela chegou a levantar-se para sair, mas sentou-se outra vez. Já agora estava disposta a ir ao fim, arrependida e resoluta a chorar só consigo as suas mágoas conjugais. A dúvida começou mesmo a entrar nela. Tinha razão no pedido ao marido. Mas era caso de doer-se tanto? Aí ela começa a relativizar a própria impertinência, a assumir cada vez mais o caráter de subserviência. Era razoável o espalhafato? Certamente que as ironias dele foram cruéis, mas, em suma, era a primeira vez que ela lhe batera o pé, e, naturalmente, a novidade irritou-o. De qualquer modo, porém, fora um erro ir revelar tudo à amiga. Sofia iria talvez contá-lo a outras. Esta ideia trouxe um calafrio a Mariana. A indiscrição da amiga era certa. Tinha-lhe ouvido uma porção de histórias de chapéus masculinos e femininos. Coisa mais grave do que uma simples briga de casados. Mariana sentiu necessidade de lisonjeá-la e cobriu a sua impaciência e zanga com uma máscara de docilidade hipócrita. Começou a sorrir também, a fazer algumas observações a respeito de um ou outro deputado, e assim chegaram ao fim do discurso e da sessão. Então, o que a gente percebe aqui é a Mariana tendo uma espécie de... tomando uma consciência acerca do erro que ela cometeu ao criticar o marido. Este erro a levou a sair daquele seu universo controlado, ir para a Rua do Ouvidor, tomar contato com todas essas novidades. E aí a gente percebe aqui, né, ela se colocando assim de uma forma bem submissa à sua condição de esposa, e ela desejando voltar para casa, e ela preocupada com possíveis fofocas que a Sofia
certamente faria e tudo mais, né? Bom, aí nós vamos caminhando aqui por algumas questões. Ela voltando para casa, né? Mariana respirou. A rola estava livre do gavião, levava a alma doente dos encontrões, vertiginosa da diversidade de coisas e pessoas. Tinha necessidade de equilíbrio e saúde. A casa estava perto. À medida que ia vendo as outras casas e chácaras próximas, Mariana sentia-se restituída a si mesma. Chegou finalmente, entrou no jardim, respirou. Era aquele o seu mundo, menos um vaso que o jardineiro trocara de lugar. Então ela era toda controladora, né? Ela tinha, digamos, transtorno obsessivo compulsivo, toque. Bom, enfim, ela se sentia segura naquele mundinho dela, ordenado, organizado. Mas é crucial a gente pensar que o Machado ele configura aqui, então, duas instâncias, né? O que até então era algo controlado na sociedade carioca, sabe-se que não era nada controlado, mas, enfim, as mudanças que haveriam de acontecer provocariam distúrbios nessa ordem, até certo ponto, imperial e advinda das influências hegemônicas, da colonização epistêmica, se a gente for pensar, né, que sempre chegou ao Brasil tomando conta de tudo e tentando impor uma ordem europeia aqui em solo brasileiro, mas a gente sabe que as questões aqui são extremamente abissais e com o desenrolar da modernidade, tudo isso se adensou por demais. Então esse controle todo que a Mariana tinha da sua casa, isso representa, né, essa questão da perda disso tudo, do quanto a sociedade carioca ela não teria mais esse relativo controle acerca de suas instâncias. E a paisagem, enquanto uma construção cultural, ela por si só passaria a refletir esse descontrole. O fato, por exemplo, das pessoas terem sido expulsas dos cortiços e instantaneamente procurado os morros para residir, isso demonstra, né, quanto dessa disparidade geraria conflitos futuros. E o conto aqui ele vai também nessa direção, uma espécie de metáfora de tudo isso, né? Uma sociedade que estava a ponto de sofrer uma fragmentação, sofrer uma crise incontornável. O conto termina com a chegada do marido, mas antes ela recorre à literatura, né? Enfim, parou um bonde, apeou-se o marido, rangeu a porta de ferro do jardim. Mariana foi à vidraça e espiou. Conrado entrava lentamente, olhando para a direita e à esquerda, com o chapéu na cabeça. Não o famoso chapéu do costume, porém outro, o que a mulher lhe tinha pedido de manhã. Ele acaba cedendo e comprando um novo chapéu. O espírito de Mariana recebeu um choque violento, igual ao que lhe dera o vaso do jardim trocado, ou ao que lhe daria uma lauda de Voltaire entre as folhas da Moreninha ou de Vanhoé. Essa questão aqui é bem bacana porque mostra que a literatura, por mais em termos de entretenimento que pudesse ser, provocava em Mariana certas instâncias questionadoras, como se algo mudasse de lugar dentro da sua essência, né, dentro
do seu entendimento acerca do mundo, através das leituras que ela fazia. Era a nota desigual no meio da harmoniosa sonata da vida. Então a literatura colocando ali essa nota desigual, assim como as outras coisas que iam contra o controle dela, o mundo perfeito dela, acabava por lhe causar esse estranhamento. O marido chegando com um chapéu novo, o vaso trocado no jardim. Então ela era totalmente avessa a mudanças. Não podia ser esse chapéu. Realmente, que mania dela exigir que ele deixasse o outro, que lhe ficava tão bem, e que não fosse o mais próprio. Era o de longos anos, era o que quadrava a fisionomia do marido. Conrado entrou por uma porta lateral. Mariana recebeu-o nos braços. Então, passou? Perguntou ele, enfim, cingindo-lhe a cintura. Escuta uma coisa, respondeu ela com uma carícia divina. Bota fora esse, antes o outro. Ela acabou por... O conto termina. E ela acabou por se tocar de que a insistência dela em mudar o chapéu do marido ocasionaria a mudança também de uma perspectiva de controle que ela tinha acerca daquilo que o chapéu oferecia, né? Mudar o chapéu também poderia representar a mudança de alguma coisa dentro desse controle que ela achava que tinha sobre a sua própria vida, sobre o marido e tudo mais. E o marido é colocado aqui numa condição bem aberta, né? Bem compreensível. Então a gente pode pensar o Machado, mais uma vez, realizando essa crítica à sociedade, a burguesia carioca, a elite carioca, de certa maneira, que não estava muito propensa a mudanças, que tendia a perspectiva do controle. Bom, o capítulo dos chapéus é um conto que vai ao âmago da questão, né? Eu acho que é um conto que merece ser apreciado aí pelos leitores machadianos. Espero que vocês tenham gostado, então. Se vocês puderem curtir o vídeo e deixar algum comentário, enfim, é sempre bom trocar uma ideia com vocês. Vou finalizando por aqui, até a próxima, então. Fiquem bem, literatura voa.